28 de dezembro de 2016. Palmeiras anuncia a chegada de Alejandro Guerra. Felipe Melo e Michel Bastos podem ser os próximos. Coritiba e Ponte fazem jogo duro para liberar Casim e Potker para o Corinthians. Timão deve vender Guilherme Arana para a Europa. São Paulo está por detalhes de anunciar o retorno do meia Cícero. Santos volta a se reunir com Portuguesa Santista por projeto de estádio. No Rio de Janeiro, o Flamengo renova com 4 jogadores, mas é Louco Abreu no Bangu quem rouba a cena na semana. E ainda, Liverpool goleia e segue na cola do Chelsea. E uma reportagem especial nas categorias de base do Corinthians. O Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá! Muito boa noite. O Palmeiras anunciou mais um reforço para 2017. Há algum tempo, a torcida do Verdão já aguardava a confirmação da chegada do meia Alejandro Guerra, eleito o melhor jogador da última edição da Copa Libertadores da América. O jogador foi um dos destaques do campeão Atlético Nacional e deve vir ao Brasil na próxima semana para fazer exames médicos e assinar o contrato de 3 anos com o Verdão. Assim que anunciou o jogador, o Palmeiras divulgou um vídeo em que ele dá o primeiro recado à torcida palmeirense. Hola amigos, por aquí les saluda Alejandro Guerra. Esto es un mensaje para toda la afición del Palmeiras. Gracias por todos sus buenos deseos, por sus mensajes. Quiero decirles que estoy muy contento de poder llegar a este gran club. Les mando un fuerte abrazo a todos. Pronto nos veremos. Cuídense mucho. Chao. Muito obrigado. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A Palmeiras está trabalhando bem. Nem terminou o ano. Mal está comemorando o título brasileiro, algo que não acontecia há mais de 20 anos, e está aí se reforçando, pensando na temporada 2017. Trabalhou muito bem a diretoria do Palmeiras em 2016, 2015 também trabalhou bem, 2016 principalmente, e agora quer seguir forte. Sonha alto, sonha com a América e traz um jogador experimentado, um jogador habilidoso, um jogador criativo e campeão da Libertadores. Tá mandando bem o Palmeiras, viu, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Celso. A torcida do Palmeiras tem mais que comemorar, aproveitar esse ótimo momento, não é? Enquanto o Chico Lang na redação passou a tarde inteira chorando, desesperado, com seus reforços, a torcida do Palmeiras ainda comemora o título brasileiro e sabe que vai entrar muito forte na próxima temporada. É verdade que perdeu a sua principal estrela, mas já era uma contratação, uma negociação que estava anunciada anteriormente. Então a torcida do Palmeiras já está conformada com a ausência do Gabriel Jesus, mas o pior que poderia acontecer, perder, por exemplo, um Gabriel Jesus e acontecer uma debandada no Palmeiras, não é o caso. Perdeu sim seu principal jogador, mas o Palmeiras se reforça. Chega o Guerra, é verdade também que é um jogador de 31 anos, mas é a realidade do mercado, há, sei lá, 5, 6 anos atrás, ficaria muito preocupado. O Palmeiras contrata um jogador de 31 anos, que vem do futebol da Colômbia, um venezuelano. Será que nós pioramos muito? A Venezuela melhorou muito, mas infelizmente hoje essa é a realidade, ele foi destaque, não é? E o Palmeiras pode se dar ao luxo de contratar um jogador de 31 anos. Jogador que cadencia muito o meio de campo, jogador que tem um bom toque de bola, aquele jogador que faz, é o cérebro do time, isso é muito importante. O Palmeiras carecia de um jogador para mudar um pouco essa característica de jogo, aquele jogo tão aberto pela direita, pela esquerda. É um jogador que vai parar, vai pensar, criar alternativas. É um ótimo reforço e o Palmeiras não para por aí. Felipe Melo, a situação dele está bem encaminhada, não é? É um jogador que pode chegar, tem gente que acha que vai ser um péssimo negócio. O Felipe Melo joga com uma perna só em qualquer clube hoje do futebol brasileiro. E até porque a outra provavelmente vai usar para bater em alguém, né? Não. Olha, Celso, eu tô com o saco cheio desse futebol de frescurinha, de jogador com gelzinho no cabelo, sabe? O jogador tem que entrar mesmo. O Tim Maia é dos meus. Tem que ter uns caras meio loucos, pô. Não é? O Edmundo, quer mais louco que o Edmundo? A torcida até hoje idolatra o Edmundo, não é? Animal. Então, eu acho que é uma grande chance, uma grande oportunidade para o Felipe Melo, que é um belíssimo jogador, O Palmeiras tem um jogador também na posição dele,
que é o Matheus Salles, né, que poderia aí, continuar no Palmeiras, mas está querendo espaço em outros clubes, mas o Palmeiras sonha alto. O sonho dessa diretoria é levar o Palmeiras ao título da Libertadores e buscar o Mundial no Japão. Então o Palmeiras está com essa mentalidade. E para se atingir esse objetivo, precisa de reforços de peso, reforços que cheguem para jogar. Então o Felipe Melo não é um cara que vem para compor elenco. Apesar de toda a cabeça meio maluca que ele tem. É um cara que vai vir para jogar, meu. Alessio Valente já chamou um torcedor de burro hoje no Twitter. Tá. O cara tem personagem. Vamos ver. Eu gosto. Se viesse pro meu Londrina, tá fora da realidade. Mas se viesse pro meu Londrina, gostaria. Não sei, se você não quer pro seu Mojimirim, tudo bem. Já disse ontem que do meu Mojimirim não faço a menor questão. Que é um belíssimo reforço. O Palmeiras ainda sonha com um homem de frente, um atacante para jogar espetado ali por ali. É um Palmeiras muito forte. Mas muito forte. Então a torcida do Palmeiras, gente, tá um calor danado. Vai comemorar o título brasileiro que vem pela frente, comemora que o rival não está contratando ninguém. Vai, pode aproveitar. O momento é do Palmeiras. Aí Michel Bastos tem essa possibilidade aí, né? Esse aí eu já tenho minhas dúvidas. E aí, esse eu já gosto. Tá vendo só? Olha, mas, assim, enfim, que é bom. Quando vocês entram em contradição, porque assim eu gosto. O Michel Bastos, eu acho que ele teve uma boa passagem pelo São Paulo, mas aí depois, veja só. Vamos avaliar a situação. Ficou desgastado. O torcedor enchendo a paciência. É um jogador importante, é um jogador que sabe o que faz com a bola, é experimentado também, tem experiência, é habilidoso, pode ser usado pelo meio. Celso. Então, é isso que eu estou falando. No São Paulo, sabe, havia um desgaste. Desgaste. Ele estava sem vontade de jogar. Essa é a grande verdade. Pô, um cara que não tem episódio com a torcida, que foi ameaçado. Um cara que não tem vontade de jogar no São Paulo Futebol Clube. Pô, peraí, meu. Lá os caras não comem colchão duro, não. Lá é filé mignon no São Paulo. O esquema é bom, sabe? Então, um jogador. Foi, hein? Não, para. São Paulo. Ô Celso, nós mostramos aqui a estrutura que o São Paulo dá as categorias de base. Peraí. Tá, mas tava uma bagunça só, a diretoria e tudo mais. O problema... Teve episódio de torcedor invadindo lá, sem treinamento, agredindo o jogador. E por isso... Daí ele não quer ir embora. Então tá bom. Quer ir embora. E daí? Se o clube não é capaz de garantir a segurança do seu profissional, tem mais aqui embora. O cara tem uma história de seleção brasileira, todo mundo que tava no São Paulo, todo mundo não vai mais jogar porque teve... Não quer pressão, aí com todo respeito vai jogar no tabuão da Serra. Não quer pressão, joga no tabuão. Não é pressão. É verdade? Não, eu acho que o cara ganha R$500 mil e ainda quer conforto, ar-condicionado ligado? Tem que tomar um sol no coco, né, Tim? Me desculpa, mas não é questão de pressão. E não sou a favor da violência, só dizer isso. Não é. Pressão, para mim, é uma outra coisa. O quanto ele ganha, ele fez por merecer. Jogou na seleção brasileira, Copa do Mundo, jogou na Europa. Não foi, várias vezes. Foi uma situação Tentaram agredir no Pacaembu, depois de jogo lá, invadiram. Jogar no Palmeiras, ele vai ter refresco. Vai italianada, vai jogar lá do lado de lá. Se ele acha que o São Paulo é pressão, vai jogar, pula do outro lado do muro pra você ver. Você está colocando como pressão. Eu não estou colocando como pressão. Eu estou colocando como um lugar que não dá para você trabalhar. Se você vai fazer o seu trabalho e tem alguém te perturbando o tempo todo, e o clube que deveria te dar respaldo não dá, Cardoso. Como profissional, ele tem todo o direito de tentar ser feliz num outro lugar. Não, lógico que tem. E futebol para apresentar no Palmeiras, no Corinthians, o Michel Bastos tem futebol para ser titular de qualquer clube. Mas basta querer. Sim, no São Paulo querer. Porque você viu no Internacional, e eu sou totalmente contra esse tipo de torcedor, para mim, torcedor que invade esse treinamento, mas isso tem todo não é pressão. Isso tem. Para mim, lá no Internacional acontecer, e tem, a bandidagem tem, infelizmente, os grandes clubes, as grandes torcidas estão cercadas de boa parte da bandidagem. Ela existe em todos os lugares. Então, o Michel Bastos achar que sai do São Paulo e vai para o Palmeiras e vai encontrar tranquilidade, talvez ele encontre tranquilidade porque o time está ajeitado. Porque o time está azeitado. Porque no Palmeiras, se não jogar, o couro come também. O couro come também, é assim que funciona. Pô, nós já pegamos no Palmeiras, nego acorrentado no portão, Celso Cardoso. O Wagner Love tomou uns catiripapo no banco outro dia no estacionamento. Eu não estou inventando isso. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Mas não estou me referindo que ele esteja buscando conforto. Ele está buscando um lugar que ele possa recomeçar de maneira tranquila, que ele tenha motivação para jogar. Se você está num lugar que as pessoas que comandam não te garantem segurança, não te dão respaldo para trabalhar, falta motivação, independentemente de salário ou não. E aí ele foi buscar, tanto que ele está rompendo um contrato. Ele tem todo o direito disso. Lógico que ele tem, ele é profissional. Tem que render dentro de campo, Celso. O que a gente sabe nos bastidores é que o Michel não foi profissional.
É isso que a gente sabe. Não, o São Paulo também não foi correto com ele. É isso que a gente ouviu. O São Paulo também não foi correto com ele. Então, se ele jogar bola, ele tem futebol, será um belíssimo reforço. E eu sou aqui a favor de bad boy mesmo, tô defendendo aqui o Felipe Melo, não vou ser contra o Michel Bastos. Acho que ele é um baita de um jogador, um cara que tem muita qualidade. Mas tem que jogar. Tem que dar cara para bater. Não pode fugir do pau. O São Paulo estava para cair do rebaixamento e ele, vier aqui eu não vou jogar. Cara que não tem comprometimento. Não é diferente. Não é diferente. Ele não tem por que fazer isso. Não. Me desculpa, o São Paulo falhou com ele. O São Paulo falhou com ele. Então o São Paulo falhou com todo mundo, Celso Cardoso? Falhou com todo mundo, só que ele tem uma história capaz de pegar toda a boleirada que segurou o São Paulo na primeira divisão, todo mundo tinha que ter saído e deixar o São Paulo cair para a segunda divisão. Mas ele era um caso especial. Ele é especial por quê? Porque ele era o mais perseguido, ele era o mais agredido. Não faz o menor sentido. Então tá bom. Se acalmem, por favor, bebam uma aguinha. Tem que jogar bola. Tem que jogar bola. Eu acho que não, tem que todas as partes cumprir comprometimento. O clube tem que garantir a segurança do atleta, tem que pagar em dia e o jogador tem que jogar. Com tudo isso. Se uma dessas coisas não funciona, ele tem todo o direito de romper um contrato e falar, tchau, não quero mais ficar. Então tá bom. Então vamos para a enquete. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. A gente quer saber o seguinte, com as contratações já confirmadas, o Palmeiras se tornou o time mais forte da América do Sul? Sim ou não? Nossa, essa enquete foi... Menos. Menos, né? Menos. É cedo ainda para a gente falar do Brasil, eu não tenho a menor dúvida. Né? Se mantiver, inclusive, a base campeã brasileira com mais esses reforços, vai estar sim entre os principais clubes do mundo. Mas você vê aí, o Atlético Nacional foi campeão da Libertadores, perdeu o Guerra, mas ainda é um time muito forte, joga direitinho. Palmeiras quase não passou, aliás, não passou da primeira fase. Passou da primeira fase da última Libertadores. Não dá para cravar isso assim, porque a gente não sabe se vai dar liga. Corinthians, num passado não tão distante, montou um timaço. Sim. Com Juninho, Serginho, Chulapa, enfim, os Cambal de Madureira. 1985. Um timaço. Foi uma piada. Dunga estava naquele time. De Leon. Era um timaço no papel. Agora, dentro de campo não deu liga, o vestiário não engrenou. Então, tem Eduardo Batista, um técnico novo. Agora, o trabalho do Palmeiras está no caminho correto, mas não dá para dizer que é o melhor no momento com as contratações. Esse time tem que jogar a bola dentro de campo. É o que eu estou falando. Muito papo, tem que jogar. Não jogou, o resultado não tem para ninguém. Se vier Felipe Melo, apesar de achar que não dá para confiar, Lucas Prato não vem mais, mas vamos imaginar um jogador como Lucas Prato, ou um Borja, Michel. Aí sim, aí eu acho que dá para você cravar que é o melhor da América do Sul, sim. Tá bom. Pelo menos no papel. No papel. Aguardemos, a gente quer a tua opinião, tá? gazetesportiva.com, computa lá. Nessa época do ano, os torcedores só querem saber quais serão os reforços do seu timinho do coração, não é? Para essa próxima temporada, timão, né? O que não faltam são especulações e vários boatos. Por isso, o repórter Adriano Dolfi foi às ruas da capital saber o que a galera pensa dos reforços que são cogitados nos seus times. O palmeirense está feliz da vida. Campeão brasileiro e com reforços chegando. Tem o polêmico Felipe Melo. Tem também o Guerra, campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional. E ainda a chegada do ex-São Paulino Michel Bastos. Se a gente deu jeito no Dudu, vai dar jeito no Felipe Melo. Cara, eu tenho trauma dele, viu? Desde a Copa lá que ele entregou o Brasil, eu tenho meus receios aí. Quem vier pro Palmeiras, acho que é bem-vindo. No tricolor de Rogério Ceni, os nomes da vez são o atacante William Bigode e o meia Cícero. O Cícero já teve uma passagem pelo clube, então não vai precisar nem de uma adaptação, né? E o William também ali para dar uma reforçada no ataque, para movimentar mais ali que está precisando também. Eu acredito que com o Rogério Ceni como técnico agora, venha dar uma ajuda aí para os reforços que ele está escolhendo, também da comissão técnica, que foi o que eu tinha acompanhado mais. Eu acho que vai dar uma mudadinha, mas não muita coisa no início, né? Vai demorar para pegar ritmo. Mas a gente está na fé que São Paulo chega lá de novo, né? São Paulo é guerreiro. O Corinthians tem sonhos mais modestos. William Potker da Ponte, que foi artilheiro do Brasileirão, e o turco Kazim, do Coritiba. Potker, creio que sim, o Kazim eu desconheço. Gostei do trabalho lá do Kazim no Coritiba, chegou troncudão. O Corinthians está precisando de um atacante mesmo. O Potker também foi um dos artilheiros do Brasileirão, né? Então tá bom. Eu sinceramente acho que o Corinthians merece mais que isso, mas é uma tentativa de ajudar o time a crescer.
É melhor que o Romero, né? Porque o Romero tá dando umas vaciladas ultimamente, né? A diretoria tem que melhorar muito, né? Muito. Tá? A omissão é evidente e essas contratações aí não agradam nem um pouco. Olha, um atacante bom poderia ser o Guerreiro de volta. O Guerreiro novamente, acho que o Guerreiro, para jogar no Corinthians, ele serve. No Flamengo ele não demonstrou muito. Já o Peixe está acertado com o Leandro Donizete do Galo e sonha com o Marinho e principalmente o retorno de Robinho. Robinho sempre foi um ídolo da gente, né? Então eu acho que é importante sim a volta dele. O Robinho é um ótimo jogador e ele é a cara do Santos, igual o Neymar foi. Eu acho que qualquer reforço que venha para fazer o nosso time crescer, continuar sendo grande como ele é sempre bem-vindo. E você aí de casa acompanha o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook Gazeta Esportiva. E para rever os nossos programas, acesse o site da TV Gazeta, o endereço tvgazeta.com.br. Temos beijos para mandar hoje, não é? Ah, não faz essa cara, Garrafa. Você vai mandar beijo para minha sogra, Dona Amélia. Claro. Para o meu sogro, o seu Fábio. Ei, seu Fábio. Que time torce, seu Fábio? Ai, ele não gosta muito de futebol, isso Vitória? É a verdade. Vitória? Essa é a verdade. Não, ele é Bahia. Ah, e, bom, enfim, a minha família está aqui. Um beijo para Raquel, Casa sobrinha, para Renato, que está assistindo. Renatão. E tem que mandar um beijo para sua mãe também, Isso, que eu já dona esqueci Elide, o nome. Dona Elide. Um beijo, viu? Diz que a senhora me acha muito bonita, a senhora está precisando de alcoolista, viu? Um beijo. Obrigada. Bom, em homenagem ao Ano Internacional da Mulher, anunciado em 1975 pela Assembleia Geral da ONU, os organizadores da São Silvestre decidiram, a partir daquele ano, incluir a participação feminina na prova. A primeira mulher a vencer a competição foi a alemã Christa Walenziek. Os anos se passaram e cada vez mais elas são presença garantida nas ruas daqui de São Paulo. É o caso de Marinalva de Almeida, que aos 14 anos de idade perdeu uma perna num acidente e em 2012, com 35 anos, foi a primeira mulher a terminar a São Silvestre de muletas. Veja aí na reportagem do Felipe Esboril. Hora de falar da São Silvestre, que neste dia 31 completa a 92ª edição. No dia 31, os corredores vão invadir a Avenida Paulista. E conosco aqui no prédio da Fundação Casper Libero, uma das personagens mais importantes dessa prova, que em 2012 teve um papel fundamental, completou a São Silvestre de muletas e foi a primeira mulher a conseguir esse feito. Na época, Marinalva, você teve um papel fundamental, que talvez tenha aberto portas para muita gente. Uma dificuldade sua de não poder ter a prótese que você tem hoje, com a tecnologia que você tem hoje, conseguiu naquele feito? Olha, foi muito gostoso, mas eu tava, assim, todo mundo falando da Brigadeiro, porque é Brigadeiro, que é Brigadeiro. Chegou no final e cadê a Brigadeiro? Já tinha passado a Brigadeiro, tinha mais fôlego para uns 5 quilômetros. Então, assim, tipo, eu podia ter feito a prova em um tempo menor, mas eu fui economizando para chegar na Brigadeiro, né? O meu grande lema é: viva bem com o que se tem. Se eu não tenho prótese, eu uso muletas, ok? Se eu uso muletas, eu vou fazer o que eu tiver que fazer de muletas. E isso me deu uma alavancada, sabe? Depois que eu concluí a São Silvestre, eu fui encontrada pelas pessoas, as pessoas me viram. Teve essa repercussão bacana, né? Saudável. O time São Paulo, que é o time paralímpico de vários atletas brasileiros, já estava fechado, os contratos já estavam encerrados. Só que faltava uma mulher na vela. Faltava uma mulher. Essa mulher era eu. Mas tem uma coisa legal. Ano que vem, eu estou reunindo uma turma da pesada, bacana pra caramba, para concluir a São Silvestre comigo. E dessa vez de prótese. Então vai ser mais tranquilo. Dessa vez você vai dar aula pro pessoal. Não, querido, porque olha, mais tranquilo não vai ser. Porque com a prótese é mais difícil. Eu tenho uma amputação extremamente alta. Então, o meu andar, a minha alavanca de passada é muito pequena. É um grande desafio. Se eu conseguir, olha, vai ser um feito, assim. Para mim, a São Silvestre foi um divisor de águas na minha vida. Mesmo, sabe? Antes e depois
da São Silvestre. Que aí você se tornou uma atleta mesmo, né? Exatamente. Para buscar algo maior. Abriu portas para mim, entendeu? Mas também eu meti a cara, né? Eu não fiquei esperando as coisas virem até mim. Eu fui até as coisas, né? Me joguei, me lancei. Você recebeu esse prêmio paralímpico. Queria até pegar aqui para você mostrar melhor. O que representou para você servir o seu país, no seu país, defender a bandeira do Brasil? Esse prêmio é a coroação de tudo que eu já trabalhei, sabe? De tudo que eu lutei pela minha vida, pelas vidas das pessoas queridas que me acompanham. Eu quero, de alguma forma, que uma mulher que tem uma deficiência ou que não tenha uma deficiência e que, de repente, está passando por algum problema muito difícil, ela olhe para mim e, de alguma maneira, eu posso refletir algo bom para essa pessoa. Parabéns pela história. Foi um prazer falar com você. Promessa é dívida, hein? A gente se espera na São Silvestre de 2017. Você vai comigo? Eu não sei porque eu não vou estar aqui, né? Mas vamos ver. Você tá fugindo! Mas quem sabe? Vamos ver. Eu posso treinar com você. Vamos treinar e aí quem sabe, quem sabe na hora acontece, né? Então, olha, ele vai estar com a gente em 2017. Sim, estamos de volta para terminar de escalar o meio-campo da seleção do Troféu Mesa Redonda. Um dos nossos pensadores do meio-campo é do campeão Palmeiras. Confira. Segundo meio-campista: Diego, Flamengo. Gustavo Scarpa, Fluminense. Moisés, Palmeiras. E o vencedor é? Opa! Ele é natural de Belo Horizonte, iniciou a carreira no América Mineiro, brilhou com a camisa da Portuguesa, deixou o país para atuar no futebol da Croácia, retornou ao futebol paulista e se tornou um dos grandes nomes do atual campeão brasileiro Palmeiras. Moisés, o prêmio é seu! É um prazer estar aqui recebendo esse prêmio depois de um ano de muito sacrifício, de muita luta. E o mais importante é que você vem receber o prêmio depois do ano que o Palmeiras, o coletivo, conquistou, né? Então fica uma alegria em dobro de estar recebendo. Quem é padrinho ou madrinha do grande Moisés, que jogou um campeonato sensacional? Ah, Flávio, é uma madrinha. É a esposa dele, Sônia Mara. Parabéns pelo grande ano, pelo apoio que você deu ao Moisés na hora mais difícil. Você tem também muita participação nesse prêmio. Obrigada, boa noite. Realmente é muito importante, né? Porque nos momentos mais difíceis a gente sempre está do lado, está sempre apoiando. E quando ele precisou, a gente sempre esteve do lado. É isso aí. Vamos fazer a entrega do troféu para o Moisés? Vamos lá. Parabéns. Grande ano, grande conquista. Obrigado aos dois. Obrigado. Parabéns, obrigado. Realmente muito merecido. Que ano, esse rapaz jogou muita bola. E no Rio de Janeiro, uma das atrações do Campeonato Carioca será o Bangu, que na tarde de ontem apresentou o principal reforço do clube nos últimos anos. Nada mais, nada menos que o atacante uruguaio Louco Abreu. Sob calor intenso no estádio de Moça Bonita, o atacante Louco Abreu foi apresentado como novo reforço do Bangu. O jogador uruguaio foi saudado por uma verdadeira multidão e posou com a camisa 113. Louco Abreu, aliás, é fã do número 13. E a nova numeração está relacionada à idade que o Bangu vai completar no ano que vem. O artilheiro será a grande atração da equipe na disputa do Campeonato Carioca e da Série D do Brasileirão. Aqui não tem craque, aqui tem trabalhador, tem um cara otimista, de mentalidade positiva, ajudar ao elenco a crescer, mas a gente vai precisar de todo mundo para poder fazer um time bom, um time forte e aos passos nessa caminhada que a gente tem com humildade, não ficar dentro do ovo-a-ovo, porque chegou o local e vai dar tudo certo, não, tem que trabalhar muito, tem que continuar com a mentalidade que o professor vai passar para a gente e jogo a jogo, transmitindo essa mentalidade para a torcida que acredita também em nosso elenco. Não deixa de ser, né, uma grande atração, o Bangu. Para quem é mais jovem agora, fala Bangu. O Bangu foi um dos clubes
tradicionais do futebol brasileiro, nos anos 80. Vice-campeão brasileiro. De 1985, Isso, perdeu o título para o Coritiba. E, claro, falava-se muito do dinheiro do jogo do bicho, do Castor de Andrade. Mas era um time forte, era um time bem forte, o Bangu, tradicional no Rio de Janeiro, e depois com essa situação do futebol brasileiro, como tantos outros vários clubes, o América, foi caindo, e agora tenta recuperar um pouco do prestígio perdido. E, ok, é um veterano, final de carreira, tal, mas é um nome, né? É o Louco Abreu. E para os regionais, Celso, vale muito. Né? Porque os regionais eles estão meio enfraquecidos. Exceção ainda um pouco de São Paulo, que também já está perdendo o glamour, mas em outros estados... Perdeu a graça, né? Não é? Nos outros estados, e eu defendo o campeonato regional, gosto, principalmente o nosso aqui do estado de São Paulo. Em outros estados, ele é muito fraco. Então é interessante quando surge uma atração como essa. E mais legal ainda é saber que um uruguai é apaixonado pelo Brasil, apaixonado pelo Rio de Janeiro, o Louco Abreu. Não é? Então, acho que foi uma ótima sacada do Bangu, vai fazer festa. O Carioca é um povo festeiro, acho que vem em ótimo momento. Muito bem. E por enquanto, o Flamengo anunciou apenas o lateral peruano Miguel Trauco como reforço para o próximo ano, mas confirmou hoje a renovação de contrato de 4 jogadores importantes do elenco rubro-negro para a Libertadores. O volante Márcio Araújo e o zagueiro Juan tinham contrato até o fim desse ano e renovaram com o clube por mais uma temporada até o fim de 2017. Já o goleiro Alex Muralha e o meio-campista William Arão, 2 dos destaques do Mengão no ano, ampliaram o vínculo deles com o clube carioca. Muralha agora tem contrato até o fim de 2020, enquanto Arão deve ficar no rubro-negro até 2019. Eles também receberam um aumento salarial. O meia argentino Dario Conca, o volante Rômulo e o atacante Marinho são alvo do Flamengo e podem ser anunciados nos próximos dias. São reforços pontuais para um Flamengo que terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, mas brigou pelo título. Uma gestão que a gente tem que elogiar, realmente é uma boa gestão. Claro, comete um equívoco aqui, outro ali, mas está no caminho certo. Não está fazendo loucura. Prioridade, renovar com quem foi bem. E foram, né, o Alex Muralha e o William Arão ganharam aqui premiados. O prêmio. Premiados no troféu Mesa Redonda. Márcio Araújo, tão questionado por aqui, também teve papel importante. Questionado por lá, por incrível que possa parecer, a torcida do Flamengo, ela não gosta do Márcio Araújo, mas se você fizer um levantamento, um scout de desempenho, o Márcio Araújo está sempre numa média elevada. Claro. Né? E aí prevaleceu na diretoria do Flamengo muito mais o bom senso, a sensatez, do que a insanidade, às vezes, do torcedor. Diferentemente de muitos dirigentes que a gente conhece que só joga pra torcida. Jogar pra galera. O que tem de nego que joga pra galera é brincadeira, né? Só joga pra torcida. E futebol não é pra jogar pra torcida. É pra você ter uma, sabe, pelo menos a gente espera que a gestão seja séria e racional. Simples assim. E o Flamengo está sendo, por isso merece todos os elogios. Vai entrar como favorito? Tem uma camisa muito forte, tem uma camisa pesada. Mas ainda está um pouquinho abaixo de Palmeiras, talvez até um pouquinho abaixo de Santos. O Garrafa está rindo para mim, que tem uma mosca voando aqui no estúdio, eu estou vendo a hora que ela vai entrar na minha boca. Vamos tentar seguir sem ela. O São Paulo contratou em definitivo o atacante Gabriel, que pertencia ao Guarani e que se destacou pelo time sub-20 do Tricolor nessa temporada. O jogador ficará até 2019 e foi importante nas conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil da categoria, marcando 12 gols em 16 jogos, sendo um hat-trick contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista Sub-20. Já sobre o meia Cícero, o retorno dele ao São Paulo está cada vez mais próximo. Ao que tudo indica, as pendências com o empresário do atleta já foram resolvidas e ele pode ser anunciado já nas próximas horas. Pedido pelo técnico Rogério Ceni, com quem jogou em 2011 e 2012, Cícero deve acertar por 2 temporadas com o tricolor. Ele viria por empréstimo, me parece que o Fluminense pagaria ainda parte do salário, o São Paulo outra parte, é um jogador muito caro. É incrível isso, né? Você contrata um jogador de qualidade e aí você tem que emprestar de graça e ainda pagar salário. São coisas no futebol brasileiro que eu não entendo. Se é para você contratar um jogador e não utilizá-lo e continuar pagando o salário, isso é de uma irresponsabilidade, Garrafa, administrativa inaceitável. Tipo, São Paulo quer contratar o Cícero, ok, paga por ele, senão ele continua aqui. Ué, me parece muito mais lógico
o Fluminense vai economizar, sei lá, metade do salário do Cícero. Poxa, mas deixa de aproveitar um atleta que tem qualidade. Quer dizer, eu não entendo esse tipo de negociação. Para o São Paulo foi ótimo. Não precisa pagar nada por um jogador bom, pedido pelo técnico, ainda vai pagar metade do que ele ganha, só. E uma vantagem interessante, né? Que o Rogério, que é técnico de São Paulo, vai debutar aí como treinador, conhece o Cícero, jogou com o Cícero. E o São Paulo, nas contratações que faz a partir da indicação do Rogério, eu entendo que sai na frente de muita gente. Muita gente. O Rogério, ele está ainda com o futebol no sangue, ele sabe, ele conhece, ele ainda está com o aspecto de jogador, né? Então, ele conhece muito vestiário. Ele sabe o que ele está contratando, o que ele está pedindo no aspecto dentro e fora de campo. Ele sabe o que o Cícero pode agregar para o São Paulo tecnicamente e também de liderança. Isso é muito importante na hora de contratar. E hoje... falta um jogador, né? Não é? Além disso. E aí você fala, mas o técnico também sabe. Diferentemente, porque o Rogério até outro dia era amigo desses caras. E existem muitas conversas em concentrações, nos treinamentos, que o treinador não participa. São conversas de jogadores. E o Rogério vem para esse momento de fase de contratação ainda com o papo do boleiro. E isso pode fazer a diferença na hora de contratar e acertar na contratação, se confirmando para a realidade, né? No momento que a gente começa a idolatrar jogador venezuelano, e não vai nenhuma crítica ao Guerra, que foi o melhor jogador da Libertadores, que é um jogador de 30 anos, que a gente já falou aqui, mas quando a gente está nesse nível de contratação, eu entendo que o Cícero também é um ótimo reforço para o São Paulo. No caso do Cícero, a contratação não é só pela questão técnica, né? É pela questão também do caráter. Ele conhece o todo, né? Muito bem, o Santos está bem perto de anunciar mais um reforço para a temporada 2017, depois de acertar as contratações de Kleber, Matheus Ribeiro e Vladimir Hernandes. O nome da vez é o volante Leandro Donizete. O clube ainda não se pronunciou de forma oficial, porém o site esportivo Lance afirmou que o presidente Modesto Roma Júnior disse que o jogador chegou a um acordo com o Peixe e assinará um contrato por 3 temporadas. Leandro Donizete tem 34 anos. Foi o único jogador do Atlético Mineiro a participar de todas as partidas da equipe nesse Campeonato Brasileiro. No Galo, ele foi campeão da Libertadores em 2013. Também ganhou 3 vezes o Campeonato Mineiro, uma Copa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. É um jogador com característica até diferente do que é normalmente no time do Santos. Estava pensando justamente isso. Um time técnico, um time leve, mas é importante você ter, num campeonato longo e principalmente com Copa Libertadores pela frente, um jogador de pegada no meio campo, para dar liberdade para essa garotada. E para o Renato não também, né? Para o próprio Renato, né? Ou seja, enfim, é uma contratação diferente daquilo que o Santos tem, então me parece uma contratação acertada. Acertada, primeiro que é um belo jogador. Se não é tecnicamente brilhante, o Santos tem jogadores com essa qualidade, é um jogador que participa e é um jogador que tem pegada. E na Libertadores é necessário, num time muito jovem, você ter jogadores experientes. Você tem o Renato, mas o Renato é um jogador extremamente técnico, né? Existem alguns jogos, especificamente na primeira fase da Libertadores, que você tem que ter aquele cara que chega um pouco mais pesado. É importante ter um jogador com essa característica. O Dorival foi na mosca. Muito bem, falando mosca, né? Na mosca. O assunto agora é a Copa... A mosca que está voando aqui. O assunto agora é a nossa Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa na próxima segunda-feira com a participação recorde de 120 equipes. O repórter, Vinícius Rodrigues, foi conferir como o Santos está se preparando para a estreia contra o Floresta, atual campeão cearense da categoria Sub-20. A mina de ouro de Santos, que já lapidou joias raras, de Robinho a Neymar, hoje garimpa novos diamantes brutos, como o armador Giovani, de 18 anos. Cara, eu gosto bastante de me apresentar para o jogo e de dar bastante assistência. Às vezes eu sou até cobrado para finalizar mais, né? Outra pedra preciosa que surge nas praias paulistas é o artilheiro Léo Souza, dono de números incríveis no derradeiro 2016. Tenho 29 gols em 33 jogos. Copa São Paulo tem alguma meta de número de gols para fazer ou é muito cedo para projetar? Ainda é muito cedo, né, cara? Mas eu espero estar podendo fazer uns 6, 7 gols ali. Acho que é uma média boa, né? A estreia do Peixe na Copinha está marcada para a próxima quarta-feira.
dia 4 de janeiro, às 9 horas da noite, na Arena Barueri, contra a equipe do Floresta do Ceará. Completam o grupo Audax de Osasco e Rio Branco do Acre. O Floresta é o campeão cearense, afinal foi 4-1 contra o Ceará. Então não pode ser fácil, né? Vai ser um jogo bem difícil. Inclusive teve 2 campeonatos lá, eles ganharam os 2, do primeiro semestre e do segundo semestre. O Audax é um clássico pra gente, é um jogo sempre muito complicado. Por exemplo, agora no estadual foram 2 empates, 1-1 e 2-2. Então eu vejo um grupo bem difícil, pelo contrário da imagem de vocês da imprensa. Mas é normal, assim, a gente vê um nome Floresta, nunca ouviu falar, pensa que é um pouco mais fácil, mas não é. A preparação está intensa, a gente está completando a preparação, que a gente já usou bastante a Copa RS para se preparar para a Copinha, tentando dar uma base para o time. O que interessa mais para você, Marcos? Um título de Copa São Paulo ou, de repente, entregar 2, 3 jogadores para o profissional? O que vale mais para você? Acho que para o Santos, para quem trabalha no Santos, é revelar jogador para o profissional, não tenha dúvida. É uma alegria muito grande saber que ano que vem, de 35, 18, 19 vão ser da base. E você trabalhou com esses caras, você ajudou nessa formação, contribuiu. Eu não formei ninguém, eu contribuí um pedaço da formação deles, isso é muito legal. Um título é sempre bem-vindo, né? A formação com o título é a coroação de um ótimo trabalho, sem dúvida. Mas a gente já considera aqui no Santos um ótimo trabalho os jogadores poderem subir. Esse tem que ser o objetivo da taça. Claro. Esse, né? De revelar, né? De levar jogadores da base para o profissional. É assim que tem que se trabalhar. Mas nesse formato de 120 equipes, mas nem campeonato de botão que eu fazia quando era criança, que eu jogava. Que tinha botão para dedéu, tinha uma coleção, tinha uns times que eu nem sabia de onde que era e jogava todo mundo no campeonato, entendeu? Eu começava o campeonato em janeiro, acabava em dezembro e ainda tinha jogo para realizar. Não aguentava a partida. É pior que esse campeonato, gente. 120 times é uma brincadeira. Não dá para observar ninguém, não dá para saber quem é bom. Descentralizou. Ou seja, um Copa São Paulo. de negócio. É a Copa dos Empresários. Copa São Paulo, e sem ser saudosista, era legal, era na cidade de São Paulo, os grandes clubes. Eu não sou contra a participação do Norte, Nordeste e outras regiões, não. Você faz uma seletiva o ano inteiro e filtra o que tem de melhor, né, das outras partes do país e se juntam às grandes equipes. E aí você pode observar melhor um garoto que está surgindo, com maior atenção, e não fazer um jogo atrás do outro. Tem time que tem nome de remédio. É uma desgraça essa Copa São Paulo, com todo respeito. Também é sinal, talvez, dos tempos, talvez seja um certo saudosismo, talvez pela idade. Será? Mas enfim, não sei, mas eu achava que era melhor antes também. A gente transmitia, inclusive aqui na Gazeta, jogos, a competição inteira. Ela ocupava um lugar no calendário que não tinha concorrência de nenhum outro campeonato. Verdade. Era só a Copa São Paulo, terminava ali no dia 25. Tinha moldes de Copa do Mundo com sedes definidas. Começou com 16 clubes, depois tinha 32, mas era como se fosse uma Copa do Mundo disputada, sabe, num mês só. Só na cidade de São Paulo. Exatamente, na cidade de São Paulo ainda era melhor ainda. Então você tinha só clássicos, Corinthians e Flamengo, São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Palmeiras, e a garotada que era trabalhada nesses clubes, na base desses clubes. Então você podia observar com maior atenção, e você via nomes, óbvio. Só para ter uma ideia, eu narrei aqui, sendo lançado para o futebol, Vampeta, Dida, Alex Alves, o Edu Gaspar, que hoje está lá na seleção brasileira. Uma infinidade de jogadores. O Caio Ribeiro, que hoje está aí na Globo. Todos os jogadores foram lançados e você via com atenção. Hoje, sabe? Faz tempo para você mesmo, tirar né? um grande nome de uma Copa São Paulo, não faz tanto tempo assim não, faz uns 20 anos. Então, para tirar tempo, um simples nome da Copa São Paulo, é uma luta. Uns 120? Mas não chora, é assim, né, a vida. Escuta, filho. Não, mas eu tô aqui para apontar o dedo. Para apontar o dedo também, ó. O Santos não desistiu do plano de construir uma arena no terreno onde hoje está o estádio da Portuguesa Santista, em uma parceria entre os dois clubes. Essa notícia é o nosso destaque no site gazetesportiva.com. Nessa quarta, o presidente Modesto Roma Júnior almoçou com o presidente da Briosa, Lupércio Conde, e com o diretor jurídico e de futebol, Rogério Conde. Os dirigentes da Portuguesa teriam mostrado interesse na proposta do Santos e tentarão reverter a decisão do conselho do clube, que optou em votação
por uma outra proposta apresentada por um grupo de empreendimentos da cidade no início de dezembro. Na ocasião, o Santos se irritou com a decisão e rompeu a parceria com a Portuguesa Santista, que havia sido firmada ainda em 2015. No plano inicial, o Peixe usaria o terreno da Briosa para construir uma arena para os clubes e compraria um terreno que é ocupado pela Portuguesa e pertence à Secretaria de Patrimônio da União. O Santos também poderia emprestar jogadores ao rival. O Santos precisa de uma arena nova. A Vila Belmiro tem uma história centenária, linda, mas o futebol tem que se modernizar, né? Acho que só o estádio da Vila Belmiro tem mais um estádio que é utilizado desde a fundação profissionalmente, né? Quer dizer, mas está na hora de oferecer mais conforto ao torcedor. Com certeza, mas tem que se colocar no pacote a Vila Belmiro, né? Você tem que ter, por estatuto, tem que ter realização de pelo menos um jogo por mês na Vila Belmiro, ou a cada 15 dias, ou 40 dias, porque a Vila Belmiro é algo diferente de tudo que a gente viu por aí, é a casa do Rei Pelé. E outra coisa, né? Vai fazer arena, vai, mas não vai conversar com o pessoal do Corinthians, né? Porque senão vai ficar feio o negócio. Né? Porque lá os caras não sabem como é que se constrói. A arena tá bonita, né? Mas o formato que foi feito, e o Corinthians está pagando caro por esse estádio, né? Literalmente. Vamos falar do Corinthians, aproveitando aí o ensejo. Depois o técnico Fábio Carille dizer em entrevista que o atacante Casim é um dos alvos do Timão, o Coritiba ironizou o interesse do clube paulista e disse que ainda não foi procurado não para negociar. O turco tem contrato com os paranaenses até o final de 2017. Já sobre o também atacante William Potker, destaque na Ponte Preta, e que também teve o nome citado por Carille, o clube campineiro emitiu uma nota afirmando que não recebeu nenhuma proposta pelo jogador e que não tem interesse em liberá-lo antes do fim do Campeonato Paulista. Se os dois atacantes poderiam chegar, o Corinthians pode vender uma das promessas do clube. A gente está falando do lateral Guilherme Arana, que esteve na mira de clubes europeus como Manchester United e Inter de Milão. Ele pode deixar o Corinthians no início de 2017. O Corinthians aposta as fichas em Moisés, que estava emprestado ao Bahia, e volta ao clube agora no início do ano. Além disso, é uma boa oportunidade de fazer dinheiro, já que os cofres do Parque São Jorge não andam muito cheios. Arana não participará de boa parte da pré-temporada do Corinthians, já que disputará o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira em janeiro. O Corinthians me parece aquelas lojas em liquidação. Você viu, Curitiba, né? Não, Casim, ninguém vai falar nada, vamos ter que conversar. Talvez até o Carille tome uma bronca, porque é assunto da diretoria. Não cabe a ele falar quem que o Corinthians está tentando contratar. E sim, quem o Corinthians contratou. Ponto. Acho que o Carille pisou na bola nesse sentido. Por outro lado, parece que o Corinthians, você chega lá, garrafa, vou pagar 6 milhões no Arana, pode levar. Quero pagar 5 milhões no Rodriguinho, pode levar. Não, ele fala 5 milhões, espera que eu vou falar com o meu gerente. Não, tá fechado, pode levar. Pode levar. É assim, é uma péssima administração. Você forma jogadores, o Arana agora que está se firmando, não, o Corinthians não tem condição. A administração do Corinthians é lamentável, é horrorosa, é desorganizada. O Corinthians passou por um desmanche o ano passado, por 2 desmanches, entendeu? Vive tudo o que está vivendo, não sabe que direção que vai. O Corinthians é um carro sem volante, tá? É assim, está desgovernado, está uma bagunça. Na verdade, eu acho que é um carro bom com um motorista meia boca. É lamentável a situação do Corinthians, e não é? A torcida corintiana não vai ficar irritada comigo, tem que ficar irritado com a diretoria do Corinthians. Você, corintiano, você que pode estar chateado comigo, você aí em casa, corintiano, você ficou feliz com o Corinthians esse ano? Você só passou raiva com esse Corinthians, você só passou raiva com essa diretoria. E o ano que vem, tudo indica, tudo caminha para ser pior, O presidente está mais perdido que cachorro em dia de mudança. Né? O Corinthians é uma bagunça, aí o que tem de melhor ele vende tudo. Esse estádio só está atrapalhando, enfim. O Corinthians, olha, vou falar para você uma coisa, hein? O Chico Lang tem razão, passou um dia hoje na redação com dor de cabeça, toma analgésico, porque a gente não consegue ver uma luz no fundo do túnel para o Corinthians, a não ser que seja o trem que está vindo, porque é o que tem para o Corinthians. É liquidação, né, gente? É Natal. Só notícia ruim, cara. Calma. Não, imagina para o corintiano. Só vendo, né? Palmeiras, vem aí o Guerra, vem Felipe Melo e o Corinthians
doa. Depressão. Na série que o Gazeta Esportiva vem apresentando durante essa semana sobre as categorias de base das grandes equipes de São Paulo, você vai ver hoje como é feito o trabalho com os garotos justamente da onde? Do Corinthians. A reportagem é do Adriano Dolfi. O saudoso e lendário terrão do Parque São Jorge ajudou a revelar inúmeros craques e bons jogadores. Casagrande, Rivelino, Vladimir, o goleiro Ronaldo, Zé Elias, Silvinho e também o lateral Coelho, que relembra com carinho daquele local. Eram 3 campos de terra, muita areia, eles chamavam que era o campo da praia, o outro era um vermelhão, e tinha um mais no fundo, quase perto da marginal. Eu vou te falar, velho, era gostoso, não era ruim não. Era muito bom, porque a gente, diferente de muitos jogadores hoje de base, não só do Corinthians, mas de qualquer outro clube do Brasil, a gente, todos esses jogadores que você falou, esses jogadores que você falou aí, a gente tinha um sonho, que era jogar no Corinthians. São apenas alguns exemplos de gerações que ajudaram o Corinthians a chegar a 17 finais de Copa São Paulo, com 9 títulos, um recorde absoluto no torneio. A Taça São Paulo, a Copa São Paulo pro Corinthians, ela é mais que especial, né, cara? Ela tem um charme porque não tem nenhum outro campeonato no Brasil rolando. E o Corinthians tem essa tradição. Pro clube, pros conselheiros do clube, para todos no clube, eles gostam muito, eles dão muita importância para esse campeonato. E os meninos sabem, porque a maioria desses meninos aqui, eles estão aqui há mais de 10 anos. Coelho hoje é Diego Coelho, auxiliar técnico do treinador Osmar Loz no Sub-20. Trabalho gerenciado por Rodrigo Leitão, coordenador do Centro de Formação de Atletas. Nós temos jogadores jogaram a reta final do Campeonato Brasileiro, da Série A, jogadores 9-7, jogadores 9-8. Nós temos outros jogadores 9-7 e 9-8 que já passaram pelo profissional e acabaram sendo vendidos para outros clubes que estão jogando primeira divisão em outros países. Ou seja, a base vem fazendo o seu papel. A estrutura é amparada com a tecnologia e a análise de desempenho. 5 profissionais, entre eles o ex-técnico Gabriel Magalhães, gravam vídeos de todo o treinamento e também cuidam das estatísticas. A estrutura é uma das melhores, não temos o que reclamar, todos os treinos, todos os jogos, eles são filmados, passam para nós os detalhes de acertos, de erros, para que possamos sempre estar em constante evolução. Muito diferente, né? Que todos os dados são tão bem passados para a gente e a gente pode ir evoluindo a partir disso, né? Do que eles passam para a gente. A gente tenta desfrutar o máximo disso, né? Porque sabemos também que antigamente não se tinha essa oportunidade e hoje temos tudo, temos vídeo, passa tudo mastigado, o jogo mastigado e temos que saber aproveitar, desfrutar desse momento. Nós estamos, na verdade, colocando a cereja do bolo, que é aproveitar toda essa infraestrutura, toda essa tecnologia, toda a possibilidade de um departamento que nos dá informação, e hoje quem tem informação está na frente. Após a construção da arena em Itaquera, a base do clube não teve sede própria e se transferiu para Guarulhos. Mesmo assim, em 2012, a melhor campanha na competição, quando inclusive revelou o zagueiro Marquinhos, hoje na seleção brasileira. E desde que Osmar Loz assumiu o Sub-20, o Timãozinho chegou à final em todas as edições da Copa São Paulo, conquistando o título em 2015. Nós temos que medir a qualidade do nosso trabalho pensando principalmente que o resultado esportivo é uma consequência lógica daquilo que está sendo feito dentro dos treinos, dentro do dia a dia, né? Claro, a gente quer ganhar sempre, porque nós estamos no Corinthians. E acima de tudo, porque quando eu chego em finais de campeonato, eu estou primeiro dando vida esportiva, dando mais partidas em alto nível para os meus jogadores ao longo do seu processo de formação. E quanto mais ele chega em finais de campeonato, mais eu estou expondo o meu jogador a situações limite de pressão, de cobrança, ainda que direcionadas à sua faixa etária. Depois de recentemente revelar Malcom, Marciel, Guilherme Arana, Léo Príncipe e Maicon, as esperanças em relação ao futuro das promessas recaem sobre outros jovens, como o goleiro Felipe, o lateral esquerdo Romão, o meia Pedrinho e o lateral direito Mantuan. Nossa expectativa é sempre de fazer um bom trabalho para quando tiver uma oportunidade lá em cima, poder aproveitar e poder ficar lá de vez mesmo.
Meu sonho hoje é jogar no profissional do Corinthians. Jogar e ganhar uma Libertadores e um Mundial pelo Corinthians. E sempre procuro esperar em Deus, né, da oportunidade de aparecer, mas sempre ficar meio ansioso, assim, por ver meus companheiros que estavam comigo aqui sendo aproveitados e esperando a oportunidade, não. Meu pai sempre falou que eu iria jogar em um grande clube e que se fosse Corinthians, melhor ainda, porque ele é corintiano doido, minha mãe também, minha irmã, e fico feliz em realizar meu sonho, estar em um time grande e realizar o sonho do meu pai também, que é corintiano, como eu também. A principal orientação que eu faço para eles é que eles precisam entender onde eles estão. As coisas aqui, elas estão ficando de uma maneira profissional demais. E eles querem atingir o sonho deles, querem ser jogador profissional, mas tem uma coisa que eles precisam entender aqui dentro, que eles não sofrem mais como antigamente. Então eles precisam entender que a responsabilidade agora, aqui no Sub-20, eles vão ter. E tudo isso que já está dando resultados poderá ficar ainda melhor quando o centro de treinamento anexo ao CT Joaquim Grava estiver com as concluídas. Vai ser um grande salto quando tudo estiver lá, né? Toda a estrutura estiver localizada lá. Primeiro porque todo mundo vai respirar futebol o tempo todo. Vai chegar jogadores mais qualificados, vai chegar jogadores com uma potência maior de inteligência de jogo, vai chegar jogador mais pronto. É isso que o clube está tentando fazer e vai conseguir fazer. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. Com as contratações já confirmadas, o Palmeiras se tornou o time mais forte da América do Sul? Sim, 75%. Uau. O programa de hoje fica por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Gazeta. Onde estará? Celso Cardoso com Gamberini e Estela Gontijo. Isso mesmo. Tá bom? Boa noite, até lá. Eu volto na sexta-feira, gente. Tchau.